Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E eu sei que vocês acharam que tinha acabado, mas não, existem mais personagens da nossa lista de personagens com fama de invencíveis, vencidos, ou vencíveis pelo menos. E sim, vamos continuar a nossa lista. E vamos começar com bem polêmico, porque muita gente nem sonhou que esse cara já foi tirado de combate em algum momento na vida. E já sim, eu vou mostrar quando. Vocês é que não assistiram porque a animação dessa parte aí tá perdida lá no passado. Mas é canônico. Yujiro Hama, Baki Series. Não, mas eu tenho certeza, o Yujiro nunca foi derrotado, ele nunca perdeu, ele nunca foi nocauteado, ele nunca nem dorme. Lamento. Eu sei que o Baki tem uma série de fãs maravilhosos, mas a maioria deles não viu o mangá todo, não acompanha, não sabe a diferença entre hipérbole, falácia e feito. Os caras confundem tudo, levam tudo ao pé da letra. Tem gente que acha que o Yujiro aguenta uma bomba nuclear no peito, sendo que para todo qualquer ataque que ele vá tomar dano, ele se defende. Inclusive, esta é a razão dele se defender, por exemplo, de um arpão. Queria pegar e perfurar o peito dele, mas para evitar o dano, ele desviou com o dedo, o que foi foda pra caralho. Mas ele não é indestrutível nem invulnerável. Inclusive já foi colocado para dormir. Mas não em um X1, não. Tecnicamente foi um torneio, mas não era ele alvo de um X1 e ele foi derrotado na porrada. Não, isso não aconteceu. Pelo menos não que eu lembre. Mas o Yujiro já foi botado para naná. Deu trabalho, mas sim. E como foi uma humilhação que pouca gente sabe que ele viveu, e é considerado um personagem invencível em seu universo, a gente sabe que não foi bem assim. Porque, de fato, tem como derrotar Yujiro Hama, só é difícil pra caralho. Mas como que ele foi colocado pra dormir? Foi assim, ó. Vê se vocês lembram desta imagem aqui. Este fato ocorre no torneio cujo qual Baki enfrenta Jack Hama nas finais. Mas antes dos finalmente, inclusive tem uma luta do Baki com o próprio Yujiro e a trágica morte da mãe do Baki, Yujiro tenta se impor no meio da luta e ele é neutralizado a mando do Tokugawa. Então ele vai lá, faz a discursinho dele, enche a porcaria do saco, porque ele é metido pra caralho. 4 atiradores com tranquilizante equivalente para derrubar uma baleia azul, assim, uma coisa bem exagerada, atiram nele, jogam uma rede nele e o bicho, naninha, vai a nocaute. Então não precisou de muito para pegar o Yujiro desprevenido. E ali ele foi pego desprevenido e caiu. Posso contar isso como um invencível que já foi, entre aspas, vencido, porque não é um X1 aí? Posso. Ele foi derrotado por 4 caras com armas tranquilizantes. O que significa que uma estratégia bem elaborada dentro de um momento onde ele seja pego de surpresa, ele vai cair. É um fato. Porque ele saiu carregado de ali, ficou puto pra caralho. Mas, sim, o grande Yujiro Hama já foi posto pra naná. Claro que assim, num X1, na porradaria, na trocação franca, poucos personagens marciais, assim, num nível mais ou menos que o Yujiro tem, venceriam ele. Dentro da alma do Baki, acho que, tirando o próprio Baki, acho que nenhum conseguiria, de fato, derrotar o Yujiro. Mas, fora do mundo de Baki, do universo de Baki, outros personagens conseguiriam vencer o Yujiro, sim. Porque ele já foi mostrado que sim, ele pode ser nocauteado de alguma forma. E nesse caso, com muito tranquilizante e uma rede. Cara, isso foi humilhante pro poderoso ogro. Mas aconteceu, não dá pra passar pano. Rolou. E é por isso que ele tá na lista também. Light Yagami, Death Note. Light Yagami, o Raito, o Kira de Death Note,
é de fato um exemplo que foge daquele clichê, não, ele é invencível porque ele é forte demais e tal. E nesse caso, o Light não é um lutador, o Kira não é um cara que vai sair na porrada com você. É um embate psicológico, um embate de inteligência. E é aquilo que mais puxa e mais, sabe, atrai os fãs de Death Note, é esse embate de intelecto entre o Kira e o L. Nós sabemos que, de fato, spoiler de 20 anos, sei lá, quase 30 anos que saiu já Death Note, sabemos que o Kira derrota o L. E, de fato, o L é morto pelo Kira. Entretanto, o Kira não é o grande vencedor da história, porque ele também, mais à frente, é vencido. Ele é derrotado. E por um adolescente inteligente, super inteligente. Whatever. Eu não sou um grande entendedor de Death Note, mas o fato é que o Kira... Nossa, o Light é o gênio mais burro que eu já vi. O bicho burro. Burro. Porque como é que pode o cara ter a melhor arma possível para a situação que ele estava vivendo, todas as ferramentas, todos os meios, toda a praticidade absurda para ele continuar fazendo o que ele queria fazer, entretanto, um defeito gigantesco que era o seu ego, a sua genialidade, não, porque eu sou mais esperto, fez ele cair em várias traminhas, em várias armadilhas, em várias bobagens, e ele foi se entregando. Pelo amor de Deus, ele foi o gênio mais burro que eu já li numa história. Porque, de fato, vamos supor que se ele não tivesse caído logo de cara na primeira armadilha que foi feita pelo L, ele de fato estaria tranquilo, assim. Ele só caiu numa provocação idiota e se lascou. Mas era porque o ego dele tinha que falar mais alto. E por conta desse defeito, ele de fato acaba tendo um final trágico. Para um personagem que tinha a arma perfeita, o intelecto supostamente absurdo, mas o ego falou mais alto e venceu a inteligência dele e fez com que ele perdesse. Então, o invencível Kira é bastante vencível. Assim, outras mentes, outros personagens igualmente inteligentes, ou até mesmo eu ou você teríamos feito isso completamente diferente, porque eu acho que eu não tenho esse ego todo. Isso é tão fácil, gente, que o cara tava se contentando de ficar matando um criminoso já condenado. Ai, que bobagem, Kira, que bobagem. A ideia máxima que você poderia fazer, no mínimo, era você começar a... Assim, tinha várias maneiras dele evitar assim, a própria prisão, a ser exposto. Era só ele ficar na surdina, não ir para casos tão óbvios. Gente, se restringir ao Japão. Nossa, ele podia... De fato, ele queria ser o deus do novo mundo. E se restringir ao Japão? Cara, assim... Olhando pro plano político de ladrões e conhecidos que a gente tem hoje em dia, a nível Brasil, por exemplo, nossa, o tanto de ladrão que dá pra você pegar, que tem nome exposto, você sabe onde tá, você sabe o rosto. O cara ia morrer de um infarto no coração, um acidente, alguma coisa que não ia deixar os rastros, nem levar nada a você, a não ser que você fosse idiota o suficiente pra querer. E esse é o mal dos psicopatas, porque ele quer deixar uma assinatura. Vocês podem ver esse traço de psicopatia em outras obras, como, por exemplo, Dexter, por exemplo. Quando eles estão atrás de um serial killer, o serial killer tem uma assinatura, tem os seus trejeitos. Nas séries policiais ele sempre tem um ego escroto que joga ele na fossa. E esse tipo de personagem é derrotável por causa disso. E assim, e olha que ele estava enfrentando o L. Muita gente, às vezes, eu já vi essa comparação em alguns vídeos aqui no YouTube, que, por exemplo, será que o Batman pegaria o Kira? Porra, pegava de soco, pegava de porrada, arrebentava, porque o Kira é muito egocêntrico.
Nossa, mano, o Batman pegaria, se Batman pegaria o Kira, com certeza, Sherlock Holmes, outros personagens que são detetives, etc., que também tem uma inteligência elevadíssima, nossa, teriam derrotado o Kira fácil. Ele é facilmente um dos gênios mais vencíveis possíveis, porque os erros que ele cometeu foram tão idiotas que, sabe, não é porque você sabe a história, mas tem várias formas de você agir. E se alguém que já jogou um RPG, já interpretou um personagem, sabe que dá pra fazer N formas de você executar uma ação. E nesse tipo de ação furtiva, né, quem já jogou de assassino, de ladino em um D&D, nossa, eu já vi cada plano absurdo pra matar um personagem na surdina, aonde o mestre e todos os interpretadores ali dentro da mesa de RPG tinham que interpretar, né? E aí o cara conseguia fazer um negócio tão escrotamente inteligente que o próprio mestre falava, mano, tá de palhaçada, isso temos que revelar. Porque aí os caras já ia apelar pra magia ou outras coisas pra encontrar, de fato, o agressor. O Kira é o gênio mais burro que eu já vi, é o gênio mais burro da ficção. Não tem outro. Infelizmente, Kira, você é vencível e por isso você tá aqui. E já foi vencido também. Superman DC. É claro que numa lista de heróis super poderosos, personagens apelões incrivelmente fortes, eu não posso deixar de falar dele. O herói dos heróis, o herói mais absurdamente, o melhor super-herói já projetado até hoje. Sem dúvidas, o maior herói de todos os tempos. Superman. Apesar de que, em seus auges absolutos de poder, é muito difícil o Superman ser derrotado. Entretanto, como a gente está falando de um personagem de mais de 80 anos, o Superman não foi derrotado uma, duas, três, quatro, não, o Superman foi derrotado dezenas, centenas de vezes. Se você for analisar, ele deve dar mais de 100. E de várias formas diferentes, com magia, kryptonita, na porrada bruta, com absurdos e poderes cósmicos, colossais, coisas absurdas, por deuses, por entidades e por um ser humano, dependendo da história. De fato, o Superman já foi vencido. Seja um mago, seja o Batman, seja o Lex Luthor utilizando uma grande estratagema. Mas o lance é que, dentro de um equilíbrio de poder, e vocês vão entender que a análise lógica deste vídeo mostra que sempre tem um equilíbrio de poder, e é por isso que todos os personagens que eu citei do começo, do primeiro vídeo até agora, são derrotáveis. Por quê? Porque dentro de um equilíbrio de poder, do poderio, da capacidade de destruição e até a capacidade de vencibilidade de um personagem ou outro dentro da ficção, sempre há uma forma de se vencer. E no caso do Superman, os escritores não só deram a ele várias fraquezas que são bem conhecidas pela maioria de vocês. O que você quer? Várias fraquezas bem conhecidas já, que é kryptonita, magia. Lembrando que kryptonita é uma fraqueza que o Superman tem. Magia não é fraqueza, é vulnerabilidade. O Superman, ele não é fraco contra a magia, ele é afetado pela magia como qualquer outro ser vivo. Não significa que nele a magia causa mais dano, entendeu a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade? Por quê? Porque em outros recursos, explosões, etc., vai bater na invencibilidade, na invulnerabilidade do Superman, ele vai tancar. Já a magia, ela burla essa resistência, e é por isso que ele é vulnerável à magia. Ele não é fraco contra a magia, ele é vulnerável à magia. Fraco ele é contra a kryptonita e outros recursos. Então, de fato, esses recursos já foram explorados de diversas formas, seja o sol vermelho, seja a kryptonita, seja a própria magia, seja outros recursos, uso de reféns, o uso de um plano bem elaborado. Então, de fato, ele acaba perdendo, e às vezes até na força bruta, para outros personagens que são de fato mais poderosos, ou naquele momento estavam mais poderosos que o Superman. Então, pra ninguém dizer, então você vai deixar o Superman de lado, sinto que ele já foi saco de pancada do Lex Luthor, do Batman, não sei o que, a coisa mais clichê que você tem na DC é usar o Superman de escada para um inimigo ser considerado poderoso. Seja ele uma nova entidade ou um crossover, até o Godzilla já derrubou o Superman.
Assim, algumas coisas são inexplicáveis. Agora, se você pegar o auge absoluto do Superman, aí é difícil derrubar. O cara tá derrubando o multiverso na presença. Superman, o auge assim, é ridículo de poder, mas ele sempre vai ter uma fraqueza, um meio de ser derrotado. É um personagem que muitos consideram invencível, mas é de fato vencível dentro das circunstâncias certas. Dentro do estratagema correto, ele acaba sendo vencível e, portanto, é por isso que ele vai integrar a lista também. Ou vocês acham que eu vou deixar alguém que é fodão, bagaralho, invencível demais fora da lista? Vão estar aqui. Inclusive, acho que agora eu posso citar até um grupo. 2 grupos. Dá pra citar até 3, mas vamos só em 2, pra não ficar batendo muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bora! Vingadores, Marvel Comics, MCU and others. Alguém aí realmente acha que existe algum grupo? Porque se não existe heróis, você acha que vai existir algum grupo de heróis, de personagens dentro da ficção que de fato é invencível? Não. Então eu vou citar Vingadores porque muita gente conhece, agora que o MCU já é uma modinha que até tá em decadência, mas de fato todo mundo conhece, e todo mundo já sabe que também já foram derrotados, completamente humilhados, aniquilados praticamente, dentro do universo dos filmes. Os próprios filmes retratam isso, e olha que é o grupo de super-heróis mais poderosos que apareceram no MCU até o momento. E olha que eu nem vou considerar Thunderbolts como Sentinela. Até porque o Sentinela ele é autoderrotável. Autoderrotável. Ele mesmo se ferra. Mas aí eu vou ter que entrar em uma outra seara. Calma. Primeiro vamos nos ater ao fato de que os Vingadores, já que a gente citou o Superman, né, que normalmente serve de escada, dentro dos Vingadores, os próprios Vingadores sempre servem de escada para outro grupo parecer mais poderoso. Seja a gente comparando eles com os Eternos, com os próprios X-Men, que também de fato são extremamente poderosos. Já teve HQ Vingadores contra X-Men, já teve os X-Men e os Eternos e os Vingadores envolvidos numa trama absurda com os Celestiais e uns negócios ridiculamente overpowers. Mas de fato todos esses personagens que em teoria poderiam ser considerados invencíveis, na prática nunca são e nem vão ser. Porque o organismo perfeito de batalha, de enredo, de lore, etc. não existe. Não existe nem nunca vai existir, porque sempre vai ter um ponto fraco, uma ruptura. Todo grupo, todo herói mega, hiper poderoso vai ter algum ponto de vulnerabilidade. Uma fraqueza, algo a ser explorado, porque o autor é imperfeito. Se eu for criar um personagem hiper mega poderoso que ninguém vence, eu vou falhar. Assim como se você tentar, você vai falhar. Se outra pessoa tentar, ela vai falhar. Qualquer um vai falhar, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos e a ficção é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos conhecimentos. E sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que nós dentro do mundo real. E como o mundo real é o estágio superior a toda a ficção, ninguém na ficção é perfeito, todos eles vão cair. E é por isso que mesmo grupos extremamente poderosos, como os próprios Vingadores, incluindo Thor, você pode pegar o Thor, você pode... vamos upar o Thor pro Runic Knight Thor. O deus único Thor, com a força Odin upada no máximo. É um personagem do tipo que ele poderia sair na mão com o Superman e facilmente derrotaria. Mas e o Superman armadura cósmica? Daria uma bela treta, discutível por várias e várias longas horas de vídeo. Seja a favor ou contra, quem vence não importa. Mas todos os personagens, nesse caso estou falando de um grupo inteiro, são derrotáveis. E eu posso colocar na mesma seara, sabe, a própria Liga da Justiça. Então eu vou citar, aqui eu vou roubar. Vou citar Vingadores, vou citar Liga da Justiça, vou citar
X-Men, vou citar qualquer grupo de super-herói, de personagens, todos eles, sejam Guardiões da Galáxia, ou poderosíssimos como os Eternos, ou até mesmo maiores do que isso, como nós temos o grupo de Sandman, onde você vai ter ali entidades cósmicas, todos eles pela própria do autor, por conta do autor, de quem está escrevendo, são derrotáveis porque é uma história. Então não existe personagem inderrotável. E eu vou chegar nos personagens que vocês realmente, os maiores fanboys, consideram como inderrotáveis. Eu vou chegar neles, mas falando desses grupos que eu citei, e até de outros que eu não consegui lembrar de cabeça agora, todos eles são derrotáveis. No caso dos Vingadores, nós vimos que eles foram derrotados pelo próprio Thanos, lá, assim, falando do MCU. O Thanos estralou o dedo, todo mundo virou pó, metade do universo virou pó, o Thanos cumpriu seu objetivo, morreu depois, morreu. Mas a derrota era clara, porque o objetivo era impedir o Thanos de estralar o dedo, ele estalou. Ah, mas em Ultimato eles revertem isso. Revertem. É um roteiro para que a história continue. Mas não dá pra negar que eles foram derrotados em Vingadores Guerra Infinita. Eles foram derrotados, aniquilados dentro do MCU. Dentro dos quadrinhos isso também já aconteceu, não uma, não duas, não três, não quatro, várias vezes, e vai continuar acontecendo. A própria Liga da Justiça já foi derrotada uma, duas, três, quatro, cinco vezes pra cima. Já foi derrotada, por exemplo, até nas animações. Nossa, lembra quando o Amazo volta depois de dar um rolê pelo universo com seus poderes upados no talo, e ele confronta a Liga da Justiça e praticamente vence todo mundo? Ele venceu a Liga da Justiça praticamente inteira ali. Ah, mas aí então o Amazo é o personagem invencível. Já que estamos botando nomes na lista, que eu tô fazendo esse belo roubo, o próprio Amazo acaba sendo neutralizado ali, entre aspas. A ameaça Amazo é neutralizada pelo intelecto do Lex Luthor. O intelecto do Lex Luthor foi o suficiente para fazer o Amazo parar e pensar. Ele fala, cara, o que eu tô fazendo, mano? Qual que é o meu objetivo? Eu tô confuso. E todos os personagens, por definição, e a criação do seu próprio autor, vão ter algum ponto fraco, alguma vulnerabilidade. Todos eles vão ter. E não importa quem seja, todos eles são vencíveis. Não existe personagem invencível. E aqui eu lanço um desafio. Tem um personagem pra vocês que é invencível e que não dá pra derrotar? Eu mostro que é derrotável. É fácil. Na verdade, todos eles são fáceis. Todos eles são derrotáveis. Porque... sim, todos são. Dentro da ficção, todos são. Fora da ficção, aí a parada é outra coisa. Aí a história é outra. Assim, no mundo real não dá pra competir com certos tipos de poderes. E agora que a gente citou os próprios Vingadores e grupos, calma que eu ainda vou abordar raças. E antes da gente finalizar, eu ainda vou chegar nos personagens mais apelões, assim, absurdos. Incluindo um que dizem transcender a ficção, mas tá sendo pouco, né? Tomar no cu. Vambora. Viltrumitas. Invencível. Se eu citei o próprio Superman, que de fato ele sozinho teria devastado os Viltrumitas se ele quisesse, se ele existisse no universo dos Viltrumitas, e ele perde. Você acha que o Viltrumitas, como raça mesmo, como um Império Viltrumita, todos os Viltrumitas, se eu considerar toda a evolução Viltrumita, era invencível? Dentro do universo de Invencível? Não. Porque eles também vão ter fraquezas, várias delas. Seja por força, seja por outros atributos, incluindo uma daqueles que vão ser melhor exploradas um pouco mais à frente, já começaram a ser exploradas, que é o probleminha de orelha, que é o probleminha de ouvido. A audição deles tem uma frequência que enfraquece eles, e aí eles ficam vulneráveis a serem espancados enquanto eles estão sofrendo de dor.
Então é fácil neutralizar um Viltrumita. E assim, só pra gente fazer um jabá do meu próprio canal, eu já fiz um embate entre raças pra gente definir quem de fato teria a maior chance de detonar e povoar e dominar todo o universo. Com a participação incrível também de outros canais. A gente teve o Sem Nada Pra Fazer, com o nosso querido Maurício. Também tivemos a participação de Bernardo Lopes, do Nerd Battle, onde nós envolvíamos Viltrumitas, Saiyajins, Kryptonianos e Xenomorphos. São 4 raças extremamente poderosas, todas cascas grossas, mas todas elas com suas vulnerabilidades. Inclusive, dentre essas 4, assim, dá para se dizer que os Viltrumitas se sairiam muito bem, os Saiyajins nem tanto. Já os Xenomorphos e os Kryptonianos seriam um pé no saco. Porque esses aí são roubados demais. Por que o Xenomorfo é roubado demais? Porque ele vai lá, pega um membro fraco da outra raça, cria um híbrido, pega todas as vantagens da outra raça, incorpora pra si e vai criando mais personagens apelões ao longo da história. E no final das contas eles acabariam dominando a porra toda se eles tivessem tempo pra isso. Só que eles não são muito organizados numa matéria de estratégia, mas hierarquicamente eles são perfeitos. Já que Viltrumitas brigam entre si, Saiyajins brigam entre si, Kryptonianos brigam entre si, já no caso do Xenomorfo, funciona como uma colmeia. Então, a cadeia de ordem dá vantagem. Mas aí um outro vídeo, se vocês quiserem, eu deixo um cardzinho aqui, vocês vão lá e assistem. Teve live sobre isso. Maravilhoso. Muito bom. Mas, de fato, por conta do probleminha de ouvido e etc., os Viltrumitas não são uma raça invencível, apesar do nome da obra ser invencível. Não deu pros Viltrumitas e de fato eles são vencíveis, sim. Tanto que tem até a piada do invencível, né? O invencível é bem vencível. Até certo ponto. Porque depois de final de invencível, o invencível não é vencível fácil, não. É vencível pra outros universos. Agora, dentro daquele universo, não dá não. Os caras não estão com o Mark no seu auge, não é absurdo, é ridículo de forte. Mas olhando pra ficção, ele é bem invencível, sim. E é por isso que eles estão aqui. Calma que o vídeo tá chegando no final. Calma lá, vai ter mais uma boa citação. E eu vou deixar por último um caso onde a gente vai ter que dar uma viajada. Saitama, One Punch Man. É aqui que o bicho vai pegar, porque mas o Saitama é invencível, nunca foi derrotado e não sei o que, e todo esse blá 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 blá. E aí eu vou dizer e vou repetir, todo personagem é vencível. Não existe personagem invencível, literalmente invencível, impossível de vencer. Todo personagem criado tem a fraqueza, é vencível em alguma coisa. E aí vem o pulo do gato, que faz o Saitama ser bem vencível, sim. Porque se você não pode derrotar alguém em um jogo, em algum estratagema dentro de uma situação específica, por exemplo, na força bruta, na porrada, na velocidade, e eu nem vou citar personagens que de fato demonstraram ser muito mais poderosos que o Saitama. Eu não vou nem entrar nessa seara. Mas se eu não posso vencê-lo com força física, com velocidade e etc., eu mudo o jogo. E nesse ponto, o Saitama é bem vencível. E já foi vencido várias vezes. Não uma, não duas, não três. Várias vezes em situações diferentes. E de fato é isso que faz o invencível Saitama ser bem vencível. Por quê? Porque se depender de sair na porrada bruta com ele em um combate franco, pouquíssimos personagens de fato venceriam os feitos que ele tem. Pouquíssimos personagens de fato conseguiriam causar algum dano, alguma coisa, e se for possível isso acontecer. Mas o Saitama é vencível, sim, ele já foi vencido dentro da própria obra, dentro do próprio One Punch Man, ele já foi vencido. Por quê? Bom, porque se você não pode derrotar ele em A,
joga com ele no B. Se nesse jogo você não é bom, vai no jogo onde você é melhor do que ele. E aí, nesse caso, o Saitama já foi derrotado. Só para vocês lembrarem. Já foi derrotado pelo King várias vezes no videogame. E não só o King venceu, como a maioria das pessoas venceriam ele nisso, porque ele é horrível no jogo. E sabe-se lá o porquê. Já derrotaram ele no sentido de sobreviver aos seus golpes com intenção de matar. E nesse caso, estou falando de um pernilongo. Um pernilongo. Se o jogo era sobreviver e você me matar e eu sobrevivi, eu venci. O pernilongo derrotou o Saitama. Era piada? Era piada, mas aconteceu. Por quê? Porque dependendo do jogo, se você não pode vencê-lo no jogo A, vença ele no jogo B. É a mesma coisa eu chamar vocês para uma partida, vamos supor, de FIFA. Eu sou horrível no FIFA. Eu não jogo FIFA há pelo menos uns 10 anos. Mas se eu não posso te derrotar no FIFA, eu te jogo para um Dragon Ball Fighter Z e te dou um cacete. Ah, mas eu não consigo ganhar de você no Dragon Ball Fighter Z. Te chamo para um Guilty Gear, o primeiro, de PlayStation. Eu te garanto, eu venço você. Tranquilo. Entenderam? Se eu não venço ele no jogo A, eu ganho dele no jogo B. Se eu não venço o Saitama na porrada, eu posso vencer ele no videogame. Se eu não venço ele num jogo de literalmente onde eu tenho que matar ele, eu venço no jogo, eu tenho que sobreviver aos ataques dele, como que foi o que o Pernilongo fez. Ah, mas foi só esses dois casos. Não. Teve mais gente. Sabe quem mais venceu o Saitama? Silver Fang. Silver Fang venceu Saitama várias vezes no Jokenpô. E eu poderia ter citado isso no Yujiro. Por quê? O Yujiro trapaceia, entre aspas. Por exemplo, botou pedra, ele botou tesoura. Ele faz a tesoura dele abrir a pedra até ela virar um papel. Cara, era muito mais simples ele ver. Na hora que ele vai encostar, opa, você já perdeu, nada de roubar. E o Giro tem a honra, aceita, seja homem, filho da puta. Ele vai me vencer na porrada, mas no Jokenpô ele perdeu. Não muda o fato. Então, no caso do Saitama, ele já foi derrotado, só não numa trocação franca. Mas nos outros jogos, em outros desafios, ele é vencível. De fato, o invencível Saitama é vencível. E é por isso que ele tá aqui. Só pra gente ilustrar do que eu tô falando, porque muita gente não viu, não acompanhou, vamos apenas reagir a este acontecimento.これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。叩いてかぶってじゃんけんぽんだろ。まあ一般的にそうじゃが。俺がやります。叩いてかぶってじゃんけんぽん。まだまだ青いわ。面白えじゃねえか。叩いてかぶってじゃんけんぽん。くそ、もう一回だ。もう一回だ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。こやつ。ずりーぞ、避けるのありかよ。お、わしの負けじゃ。真剣勝負ならどうなっていたか。De fato, como vimos, ele perdeu. Se você muda o jogo, muda as regras, você vence.
Existem várias maneiras de derrotar um personagem extremamente apelão. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu sei que muito fanboy de uma obra chamada Yumi Neko vai dizer que a personagem mais forte é ficção, não sei o quê, porque ela é uma criatura e ela transcende as histórias dentro do universo dela. No mundo real ela não é ninguém. Este é o fato. Eu, você, ele, todo mundo, no caso da realidade, transcendemos a ficção. Só pelo fato de sermos reais, podemos alterar a regra e mudar o destino de qualquer personagem ficcional. Por exemplo, se ela é uma representação do autor, se eu tivesse grana, poder o suficiente dentro do mundo real para influenciar o autor e ter o resultado que eu quisesse, eu venço. Faço meu personagem vencer qualquer outro personagem. Seja por dinheiro, seja por poder, seja por influência, seja por opinião pública, de várias formas você pode derrotar qualquer personagem. Mas eu não vou dar ela como um personagem incitável, porque nem assistir, nem compensar. Isso aqui não tem personagem de ficção que vença um ser humano real. Não tem. Não dá. Dentro da ficção, não. Você pode até influenciar, movimentar, mas nada é impossível para a realidade. Porque a porcaria do universo é um negócio ridiculamente vasto. As possibilidades são infinitas. Então, dê seu like, curta, comenta, compartilha. Siga o dragão. Todo mundo perde. Todo mundo pode perder. Como diz a Dilma, ninguém ganhar. Não, vai todo mundo perder. Todo mundo vai perder em algum momento. É impossível ser invencível. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha, siga o dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o dragão, valeu!